O Guardiola chegou a falar depois da derrota para o Real Madrid que, com certeza, era um fim de ciclo para muitos jogadores. Mas até, Fred, qual é o fundo do poço desse City, assim? Porque vem mais adversários complicados aí pela frente. Sim, visita o Tottenham, que, no português, claro, é o pai do Manchester City. Né? Então, assim, o City vai visitar o Tottenham esperando uma derrota, porque o normal é o Tottenham vencer do Manchester City. E daqui a pouco também vai ter outros jogos complicados. Eu esqueci a sequência do Manchester City, mas depois a gente tem jogo contra o Brighton. Ainda tem algumas pedreiras pela frente, se você for pensar em como esse Manchester City está jogando. Mas é bom também dar uns passos para trás e pensar que se esse é o fundo do poço é na quarta colocação. Assim, o Manchester City, ele não está como o Manchester United, ele não está como o próprio Tottenham, que ocupam posições na segunda metade da tabela. Esse Manchester City caiu muito. O próprio Guardiola falou antes desse jogo contra o Liverpool, de maneira muito, muito extensa, sobre ele não esperava uma queda tão brusca, mas ele também acha que ele merece, o City merece, esses jogadores merecem uma temporada ruim, por tudo o que fizeram. O normal não é o que eles fizeram. O anormal é aquilo, né? O anormal é ganhar 4 em sequência, o anormal é chegar 7 temporadas consecutivas nas quartas de final da Liga dos Campeões, pelo menos. E isso agora é algo como se fosse uma temporada de transição. Ele não esperava que tantos jogadores caíssem de rendimento técnico ou físico. Ele não esperava tantas lesões de jogadores centrais. E ele está vendo que ele não pode contar com vários jogadores que ele achava que ele conta, que ele achava que ele poderia contar. Tem muitos nomes, alguns históricos, que devem sair do Manchester City ao fim dessa temporada. Então esperem, caso o Manchester City possa e seja poupado nos tribunais de um transfer ban, esperem uma janela de transferências muito movimentada do Manchester City, a exemplo do que foi agora no inverno. Porque não vejo o contrato do De Bruyne sendo renovado, não vejo o contrato do Gundogan sendo renovado, não vejo tentar manter John Stones, Manuel Akanji, Kovacic, Grealish, vários jogadores aí que estiveram na tríplice coroa em vários desses 4 títulos consecutivos da Premier League. Então, há uma troca geracional que poderia ter sido antecipada, mas não foi. O Guardiola achou que poderia contar com o De Bruyne, que poderia contar com o Stones, que poderia contar com o Walker, que já saiu. Vários jogadores históricos que não estão conseguindo entregar nem um pouco do que entregaram. Tanto é que agora os 3 reforços são titulares jogo sim, jogo também. Marmoush, Diego Gonzalez, Kozanov. Então, é um City que aquele acabou, tá? Aquele Manchester City acabou, vamos ver como é que vai ser o novo. Esse agora está tentando sobreviver no purgatório, né? Tentando para ver se consegue vaga na próxima Champions, para que não seja uma temporada de crise completa. O que me chama mais atenção, o Gabi está colocando aí na tela a sequência de jogos do visita City. O Forest ainda. Visita o Tottenham, o Forest, recebe o Leicester, o Crystal Palace, visita o Everton, visita o United, recebe o Brighton e o Plymouth, que é da FA Cup. Esse aí está em paralelo. O Clarinha e Gil, o que mais me chama atenção nesse Manchester City, eu acho que a gente se acostumou a não ver isso nos times do Guardiola, a quantidade de erros que esse time comete. São erros que, se eles acontecem na área do City, geralmente é contra-ataque do rival. Assim, são erros muito perigosos. Erros de passe, erros de tomada de decisão, erros em uma quantidade que eu, pelo menos, não tinha visto de nenhum time do Guardiola, a quantidade de erros que esse City comete. Eu assisti o finalzinho do jogo e tem uma bola que o Rubem Dias chuta no Kovacic e quase gera um contra-ataque para o Liverpool. Mas é um erro bobo, que se tu volta alguns anos atrás, era impossível que o time do Guardiola errasse dessa forma. Não sei se vocês estão de acordo. Gil, quer ir? É o que eu falei no começo do programa, acho que falta mais eficiência. Antes o Manchester City era um time muito eficiente. Eu confesso que eu fiquei bem impressionada quando assisti em loco uma partida do Manchester City, porque me impressionava como as linhas
eram tão certinhas e bem posicionadas e parecia que os jogadores se moviam numa sincronia assim absurda. E hoje isso não existe mais. Muitas vezes o Manchester City, até em relação a posições, está muito bagunçado na recomposição defensiva e até por isso sofre muitos gols. Então é um Manchester City bem ineficiente. Agora, eu realmente não entendi, Fred, o que o Guardiola quis dizer em relação a merecer uma temporada ruim. Porque no sentido de que eles construíram tantos títulos que eles merecem um pouco de paciência com uma temporada ruim. Eles merecem que as pessoas tenham paciência com uma temporada ruim depois de um clube que conquistou tanto, como aquilo é mais anormal do que isso, na cabeça do Guardiola. Entendi. Não, eu entendo, faz sentido, né? Uhum. Mas a gente fica, caramba, como? Né? Que foi uma queda brusca, sim. Bom, brusca, não é o United, né? Tá na 4ª colocação, mas ainda assim. Eu acho que a maior questão em várias partidas, o Manchester City, e o United também, tá? Não consegue ser competitivo. Isso é o que mais impressiona. Porque cair pro Real Madrid não impressiona. Mas cair não sendo competitivo, cair sendo amassado daquele jeito, aquilo sim impressiona. Quando a gente olha a temporada passada. Então, acho que o que impressiona não é a ausência na Liga dos Campeões no mata-mata, nas oitavas de final, não é não vencer a Premier League, não é o fato de estar na 4ª colocação, mas sim o Manchester City não ser competitivo em várias partidas, inclusive ser goleado em várias partidas. Eu acho que no fim das contas, esse City, a gente consegue ver que o time tá perdido em campo, faz com que não tenha confiança, e aí os erros se multiplicam, né? Porque é uma equipe sem confiança para fazer os passes, para arriscar. E quando você não tem isso, assim, a chance de você errar e de você multiplicar os erros aumenta muito. Eu acho que existe um fim de ciclo individual de vários jogadores. Para mim, era um fim de ciclo do Guardiola, antes dele renovar. Eu lembro que quando a gente teve vários programas em que a gente discutia a renovação e eu falava, para mim, não faz sentido essa renovação agora. Para mim, não faz sentido, eu não consigo entender Óbvio, não tô, né? Não sei o que é que o Guardiola pensa, mas eu não consigo fazer sentido nessa renovação. Pelo momento do clube, pelo momento dos jogadores, pelo momento do Guardiola, pelo que a gente está vendo em campo, eu não conseguia ver, e eu acho que no fim das contas a gente está vendo o fim de ciclo, né? O Guardiola tem mais 2, não é isso? Tem esse ano mais um, quer dizer, 1 ano e meio agora, é isso? Não, tem mais 2. Tem mais a próxima temporada e a seguinte. Então mais 2 anos e meio, né? Então, assim, para mim, não fez sentido a renovação. E vamos ver o quanto que o Guardiola vai achar vai resolver. É um baita desafio, né? Reconstruir de novo. Eu também acho que não fez muito sentido, ele já tinha conquistado tudo, mas enfim, na cabeça dele fez sentido e ele renovou, e agora mesmo que ele não sai. Não há nenhuma chance do Guardiola sair do Manchester City com o Manchester City mal. Não. Bom, parece até que perdeu o casamento por isso, né? Então também já perdeu tudo, já podia perder. Eu prefiro não confiar em tabloides, mas eu também prefiro, mas aí. Enfim. Mas o Manchester City renova com o Guardiola e ele vai liderar uma segunda troca geracional muito forte, né? Porque quando ele chega, ele passa a régua. Exato. Depois do fim da primeira temporada, e agora ele vai ter que passar a régua mais uma vez. Em termos de fair play financeiro, o Manchester City tem margem para investir bastante na próxima janela de transferências. A grande questão é saber o resultado do julgamento que deve ter o veredito divulgado daqui a 1 ou 2 meses, daquelas mais de 100 acusações da Premier League em direção ao Manchester City, justamente por fraude fiscal. Então, as ramificações disso aí não tem nem como a gente começar a especular, porque é algo inédito na história do futebol inglês. Mas se tiver condições, o Manchester City vai fazer talvez a janela mais onerosa e com o maior número de contratações milionárias aí que a gente já viu o Manchester City fazer, muito provavelmente.